mas nós temos também programado para o programa de hoje aqui a conversa aqui com o Luiz Persson, ele que traz também para a gente aqui um olhar sobre todas as políticas públicas aqui de Itapetininga, aquilo que tem acontecido aqui na nossa cidade. Persson, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Telescópio mais uma vez e já gostaria de perguntar para você, né, dentre as grandes notícias que têm acontecido aqui da cidade, né, você acha que essa vinda dessa faculdade aqui no município, tudo, ela vai trazer um novo horizonte aqui para Itapetininga? Boa tarde, Guto, boa tarde aos espectadores. Eu acho que sempre se falando em ensino, ou qualquer tipo de investimento, sempre é interessante para a cidade e principalmente nessa área de educação. Só espero que não aconteça com essa nova faculdade o que aconteceu com a FATEC. Eu fiz parte da primeira turma da FATEC e nós esperávamos que ela tivesse um impacto maior no desenvolvimento e da questão da empregabilidade na cidade. E viu, Luiz, quando você cita isso, né, só para o pessoal poder entender um pouquinho mais, né, havia uma expectativa muito grande da vinda de empresas que junto com a faculdade se acompanhariam um desenvolvimento diferente. O que é exatamente isso, Luiz? Então, é um fato curioso, porque assim, qualquer lugar que você vai no estado de São Paulo, onde existe uma FATEC, existe uma convergência muito grande, não só do setor público, mas principalmente do setor privado. As empresas se associam à faculdade, eles dão preferência aos alunos da instituição, mas de alguma maneira isso aqui em Itapetininga acontece, mas não da mesma forma como eu vejo em outras diversas cidades onde existem as FATECs. Olha só, e a vinda, né, dessa faculdade, essa Universidade de São Caetano do Sul aqui para a cidade, principalmente aí com um curso que foi muito comentado, né, que é o curso de medicina, você vê que ele tem espaço para crescer, principalmente os cursos de saúde aqui na nossa cidade, na nossa região, né, era um curso que o pessoal sempre procurou muito fora da cidade, tudo. Você acha que é algo que vai atrair também, que vai ser uma oportunidade para Itapetininga, mas que também vai atrair bastante gente de fora para cá, Luiz? Acredito que sim. Eu entendo também que Itapetininga já é um polo educacional, quer dizer, nós temos várias instituições aqui de renome, muitas instituições também de EAD, é o ensino à distância, e também no entorno de Itapetininga nós temos instituições importantes, como é o caso da Uniso, o caso da UFSCar, o campus de Sorocaba, a UFSCar, o campus aqui de Buri, que é o Lagoa do Sino, tá certo? E também estamos próximos, né, a regiões como Campinas, que tem institutos importantes como Exalc e tudo mais. Na questão específica da medicina, nossa cidade também tem essa tradição, né, nós temos muitos bons médicos aqui, temos inclusive um belo hospital da Unimed, então, e somos um polo regional de medicina, né, por isso que nós temos o hospital regional. Eu entendo que é um curso que vai atrair mais estudantes, e sendo medicina um curso, vamos dizer, relativamente de elite, quer dizer, são cursos que não são muito baratos, certo? Isso tem que trazer também um movimento econômico, entendo que importante para a nossa cidade. Muito bem, Luiz. E Luiz, falando agora aqui a respeito de outro assunto, que acho que é o grande assunto, né, durante todo esse tempo que nós estamos passando, que é a questão do combate à pandemia. Nós tivemos algumas mudanças aí, né, na forma de isolamento, na forma das atividades comerciais durante esse tempo e começou a entrar em vigor aí, desde a semana passada, né, uma reabertura gradual aqui do comércio no estado de São Paulo, em algumas regiões. A nossa região aí, ela entrou então numa faixa onde se pode ter uma reabertura. A seu ver, Luiz, isso pode, de certa forma, dizer assim, era o que precisava ser feito nesse momento, não tinha mais como se manter o isolamento do jeito que estava, ou isso pode ser prejudicial a esse combate, talvez lá na frente nós temos que voltar a fechar tudo porque está se abrindo no horário errado. Como você avalia isso, Luiz? Então, eu tenho um sentimento misto, de curiosidade e ao mesmo tempo preocupação. Curiosidade pelo fato de que eu não acredito de fato o simples motivo de o comércio estar aberto, as coisas vão voltar a uma atividade normal e vai existir pessoas dispostas a gastar dinheiro, enfim, com renda para isso. E na questão da preocupação, eu entendo que como nós ainda estamos numa curva ascendente, em média no Brasil,
eu entendo que, segundo os especialistas, né, segundo a ciência, não seria o momento adequado. Por outro lado, existe uma coisa tácita, que é a questão de que as pessoas não estão mais seguindo as regras, muitas por impaciência e muitas por necessidade. Então, o fato é que a coisa está indo meio no movimento natural e, enfim, o governo resolveu pagar para ver, né? Muito bem, né? Então, entra. E com isso você acha que, de certa forma, se ameniza, né? Pelo menos a impressão que eu tenho é essa, né? Que se amenizou um pouco aquela contraposição, aquele antagonismo entre Estado e governo federal. Você acredita que de certa forma, foi um ceder aí dos estados? Foi houve um acordo ali entre eles? Como você avalia isso, Luiz? Eu acho que o principal motivo disso, o que está por trás, é o político. De uma certa maneira, quer dizer, os governadores, de maneira geral, eles estavam em contraponto ao governo federal. O governo federal, desde o começo, ele teve essa insistência que não deveria fechar, né, que isso seria mais prejudicial à economia, e chegou num ponto, com as manifestações, com toda essa discussão e a falta do entendimento, eu entendo que os governadores começaram a, vamos dizer, é isso que eu falei, pagar para ver, entendeu? Quer dizer, eu acho que o desgaste em termos políticos para os governadores estava sendo um pouquinho alto, então eles resolveram fazer esse meio termo e, literalmente, assim, é uma incógnita. Os especialistas estão bastante preocupados, eles acham que a coisa, daqui a 2, 3 semanas, nós vamos ter um reflexo negativo, né, a piora da pandemia, mas vamos ver. Muito bem, né? E como, de certa forma, nós estamos acostumados nesse tempo, né, que o governo federal, nós estávamos aí vendo um antagonismo com os estados, né, mas também agora, principalmente nesses últimos dias agora, está havendo um antagonismo muito grande com a OMS, né, com a Organização Mundial de Saúde, né, ele entrou ali seguindo um pouco os Estados Unidos nisso, né, de certa forma até ameaçar ali uma retirada do Brasil, de seguir esses protocolos e tudo. Mas há também, né, muitas notícias aí dizendo de alguns equívocos, algumas tomadas de decisões que possivelmente foram erradas aí por parte da OMS. Teve também algo que repercutiu bastante, né, que foi a chefe do programa de emergências da OMS, a Maria Van Kerkhove, que ela disse assim, que ela declarou que parece rara a transmissão do Covid-19 em pacientes sem sintoma de doença, que era algo que nós estávamos assim sempre falando, né, da necessidade e tudo, que isso talvez seria uma arma aí contra o isolamento. A seu ver, esse embate do governo federal com a OMS, ele pode ser mais prejudicial para o Brasil do que o embate com os governadores, Luiz? Acredito que sim, até porque, como a pandemia é global, então nós temos que pensar em sentido que estamos todos na mesma tempestade. Certo? Então, assim, a OMS, ela representa o comando máximo, vamos dizer assim, é o topo da pirâmide, seria o orientador. Da mesma maneira que nós estamos encontrando problemas aqui no Brasil, porque o governo federal ele tem uma orientação contrária ao dos estados e municípios, e nós vivemos essa confusão toda que nós experimentamos, da mesma maneira, em termos, você extrapolando isso, eu acho que é mais um componente para gerar confusão. Inclusive, nessa questão que você comentou da especialista, eu não consigo pronunciar o nome dela. Eu tentei assim, aqui, mas não sei se acertei. Não, mas é por aí, deu para entender. Então, assim, a OMS, imediatamente, ela veio a público ontem para esclarecer que ela foi, vamos dizer, infeliz na maneira como ela colocou. E eles deixaram bem claro que não foi isso que ela quis dizer, que os assintomáticos não transmitem. Porque eles definiram o que é assintomático para a OMS. Assintomático é aquela pessoa que não manifesta nenhuma forma em relação à doença, né, nenhum sintoma, mesmo que ela esteja contaminada. E o problema está nos pré-sintomáticos, que são aqueles que já estão contaminados, tá certo? E que, sem saber que eles já estão contaminados ou com sintomas muito suaves, eles são, sim, segundo as expectativas, em torno de 40% da transmissão. Então, para deixar bem claro para o pessoal, né, já houve também depois
uma conversa, então, já uma nota explicativa a respeito disso, né? E fica de certa forma, nesse braço de ferro, às vezes, né? Que parece que não vai sair para lugar nenhum, mas é muito importante nós aqui, né? Nós tomarmos sempre a consciência, nós darmos aqui os passos corretos nesse momento. E Luiz, falando aqui ainda a respeito dessa volta progressiva aqui no estado de São Paulo, né? Sobre essas medidas novas que estão sendo tomadas, tudo, né? Você citou, né? Que você queria ver como que seria essa resposta, né, no comércio, como seria essa resposta para os empresários e tudo, se valeria a pena, se vai, porque se tem muitas vezes a expectativa de que, não, as pessoas vão continuar com medo, elas vão continuar não saindo. No entanto, o que nós vamos vendo aqui, em alguns dias pelo menos, é que as pessoas estavam esperando um motivo para sair, talvez não estejam nem tomando muito as medidas necessárias nesse momento, né? Como você percebe essa situação agora, já uma semana depois disso? Então, eu acho que esse é o ponto mais crítico dessa reabertura, que desde o começo, boa parte da população não levou muito a sério, quer dizer, não existia uma consciência coletiva de cidadania no sentido de respeitar as regras rigidamente. Tanto é que os isolamentos sempre ficaram aí na faixa de 40%, 50%, nas melhores épocas, pouco abaixo de 60%. Então, assim, eu acho que o que vai determinar o sucesso ou o insucesso dessa reabertura vai ser muito mais o comportamento, vamos dizer, de cidadania, a consciência das pessoas em termos de coletivo, do que propriamente dito o fato das coisas estarem abertas, quer dizer, você ter o aumento do contato. Então, se as pessoas simplesmente saírem à rua, deixarem de usar máscara, saírem para qualquer motivo, provocarem aglomeração, então nós sabemos que seria um desastre, porque o que o vírus mais gosta é de contato físico, certo? Mas se as pessoas, mesmo que num nível maior de atividade, começarem a fazer as suas saídas por motivos econômicos, sociais, o que for, mas se elas tomarem vamos dizer, seguirem os protocolos preconizados, eu entendo que a chance de sucesso é maior, tanto no que diz respeito à piora da pandemia, como na questão do retorno a um novo normal da economia. Muito bem. E Luiz, nós tivemos algumas mudanças também, né? O Ministério da Saúde, depois que ele, vamos dizer assim, se estabeleceu com o interino, né, com o ministro Pazuello lá, ele começou a fazer bastante mudanças, né, na forma que está sendo tocada. E uma delas agora foi nesses dias a mudança na forma de apresentar os dados dessa pandemia, né? Algo que sofreu muitas críticas, eles já voltaram atrás, né? Porque era algo que o pessoal sempre comentava, né? Que os dados das mortes seriam as mortes confirmadas naquele dia, não mortes que aconteceram exatamente naquele dia, tudo. E o governo, ele quis, vamos dizer assim, colocar, não, só as mortes que aconteceram naquele dia, tirando os dados confirmados naquele dia. Mas isso voltou atrás. E essa foi uma das mudanças, né? Teve também, deixou de apresentar o acumulado, tudo. A seu ver, Luiz, uma mudança dessa, ela influi nesse combate diretamente mesmo? Ou seria mais, vamos dizer assim, uma contraposição, o governo tentando atacar alguns setores e alguns setores tentando atacar o governo? Eu acho que essa atitude foi uma atitude nefasta para o combate à pandemia. Não consigo entender como o governo, depois de todos os desencontros, todas as, vamos dizer, as celeumas que foram criadas em relação a essa questão da pandemia, como ele ainda insiste nessa questão de subtrair informação ou de lidar dessa maneira, vamos dizer, belicosa em relação à pandemia. Graças, assim, que as instituições estão funcionando de uma maneira relativamente, vamos dizer, de boa forma, certo? Então o STF já imediatamente mandou que voltassem as regras como eram antigamente, até pelo fato de que isso é uma regra internacional. Então, se você está numa pandemia que engloba todo o planeta, não tem como você ter alguns países, alguns estados, tá certo, agindo de maneira diferente. Então, eu acredito que isso foi uma maneira, assim, foi um desastre. Aliás, como tem sido toda a gestão da crise por parte do governo federal.
Muito bem. E, Luiz, a Fernanda Silva, ela manda um recado aqui para a gente através do Facebook. Ela perguntou aqui, boa tarde, qual é a visão dele a respeito do pico, ou se para ele o pico de contaminação, de morte, ele já passou? Pelo que nós temos visto aí nos modelos que estão sendo adotados, em comparação com os outros países, o Brasil ainda vai chegar nesse pico? Luiz, esse pico já passou? Como você acredita? Olha, o que dizem as modelagens e as notícias que nós temos conhecimento é que nós ainda não chegamos no pico. Existem algumas localidades que eles consideram que já está, nós já chegamos no patamar, né, quer dizer, a curva já estabilizou, mas eu acho que são casos específicos e acredito que hoje as medidas que estão sendo tomadas em termos de flexibilização estão levando muito mais em conta a questão da ocupação dos leitos do que propriamente dito o crescimento da pandemia. Quer dizer, tendo leitos disponíveis para novas internações, eles estabeleceram o limite de 80%, eu acho que eles vão continuar tocando dessa maneira. Ou seja, é uma perda calculada. Muito bem. E Luiz, um risco calculado. Oi, pode falar. Desculpa. Não, é um risco calculado, não uma perda. Isso é um cálculo de risco. Você tem as informações, você vê o quanto você está disposto e o quanto você pode, vamos dizer, enfrentar aquelas situações de uma maneira, entre aspas, segura. E os próximos passos aqui na cidade, Luiz? Como você acredita? Nós tivemos aí, acho que todo mundo acreditava no começo que seria algo assim de no máximo um mês, né? Em um mês nós faríamos, vamos dizer assim, ali um lockdown e depois iria se ter os exames, tudo, logo já se teria um outro caminho, uma outra saída para isso, mas estamos vendo que é algo que de certa forma vai nos acompanhar durante um tempo, né, essa batalha contra esse vírus, né? A nível municipal, Luiz, como você vê que devem ser os próximos passos, com possíveis novas verbas aí que virão de Estado, de União, tudo, o que a Itapetininga deveria se preocupar daqui para frente para conseguir ter uma estrutura para vencer esse vírus dentro desse plano aí de reabertura, de tudo? Bom, primeiro é o entendimento de que realmente essa crise não é uma crise simples, de pouca duração. Quem teve esse entendimento no começo é porque estava mal informado ou uma tendência otimista de, não, isso aí vai passar logo. Quer dizer, na verdade é um desejo, mas não é uma leitura, vamos dizer, criteriosa, baseada nas informações que nós recebemos do mundo inteiro. Então eu acho que daqui para frente o importante é termos a consciência de que as coisas vão ser muito demoradas, tá certo? Não é uma coisa que vai ser resolvida esse ano, isso vai se perdurar por muitos anos ainda. O dito novo normal, ele só vai acontecer quando efetivamente nós tivermos um tratamento ou a vacina, principalmente a vacina, e até lá nós vamos ter que conviver com esses protocolos e ter a consciência de que o mundo mudou, o jogo é outro. Aquele jogo que nós estávamos acostumados, ele acabou. E no caso específico do nosso município, o importante é, mais uma vez, a cidade ter projetos, nós identificarmos os pontos fortes da nossa região e, baseado nisso, pegar os setores que saíram e estão mais fragilizados com a crise, e esses setores, sim, precisarão de algum tipo de ajuda do município, seja ele com verbas municipais, estaduais ou federais. E aos outros setores que estão se adaptando melhor, tá certo? Esses setores e essa realidade que é o nosso novo normal. Na verdade, ele já começou. As pessoas e as empresas, elas têm que entender e começar a se movimentar em direção ao futuro de prosperidade dentro dessa nossa realidade. E só falando especificamente do que eu entendo como potencialidades da nossa cidade, a maior delas está no nosso potencial ligado ao agronegócio. Você sabe muito bem, as notícias dão conta disso. O único setor que apresentou crescimento diante da crise foi o setor do agronegócio, e por isso o Brasil não está numa situação pior. Itapetininga tem um imenso potencial a ser explorado no agronegócio. E veja, entendam que agronegócio não é agricultura e pecuária. Agronegócio é toda a cadeia de serviços, industrialização, comercialização e armazenagem, além da produção agropecuária.
e nenhum prefeito até hoje olhou com os olhos certos para esse setor, e todos os candidatos que estão aí postos, tanto para a prefeitura como os vereadores, ninguém, desculpem a minha sinceridade, mas ninguém tem um projeto de fato para Itapetininga. Todos falam nas mazelas, apontam os defeitos das administrações atuais e anteriores, tá certo? Mas ninguém tem um projeto de fato. As pessoas falam que nós temos um problema na saúde, que nós temos um problema de emprego, que nós temos problema de educação, problemas ambientais. Sim, o diagnóstico está claro, só que não existe um projeto. Como sair disso daí? Certo? Eu tenho conversado com alguns pré-candidatos e eu tenho ficado bastante desanimado nesse sentido de que os que têm algum projeto melhor são projetos inadequados, antiquados, tá certo? Que ainda pensam que o progresso, o bem-estar da sociedade, ele tem que pagar um preço de destruição. Algum preço tem que ser pago. E essa não é a realidade atual. A bioeconomia, que é a economia do século XXI, trabalha com matérias-primas renováveis em acordo com o meio ambiente. E desculpa me alongar um pouco, mas só já terminando, assim, o meio ambiente, a nossa biodiversidade, os nossos recursos ambientais são o maior ativo do Brasil se colocar como um grande player no mercado internacional. E dessa maneira eu trago a análise para o micro-região aqui de Itapetininga, onde nós temos todas as características. Dos 5 maiores produtos da pauta exportadora brasileira, Itapetininga é presente nos 4 maiores, e no 5º, que seria o café, nós não temos a produção da planta, mas nós temos indústrias que processam o café. Muito bem, Luiz. Muito obrigado pela participação aqui no Telescópio, por estar junto com a gente, trazer todo esse olhar, essa análise aqui a respeito de Itapetininga e também de todo o Brasil aqui. Um grande abraço para você.